E aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês, pessoal? Nesse vídeo eu vou passar para vocês a instalação de 2 ou mais IDRs em um mesmo quadro de distribuição. Essa é a nossa primeira demonstração, onde aqui teremos nesse quadro de distribuição circuitos que não vão passar pelo IDR, circuitos que são protegidos pelo IDR1 e circuitos que são protegidos pelo IDR2. Aqui nesse QDC você pode reparar que eu estou trabalhando aqui com 3 barramentos de neutro, sendo esse barramento de neutro de circuitos que não vão passar, não vão ser protegidos pelo IDR, barramento de neutro do circuito do IDR1 e barramento de neutro dos circuitos do IDR2. Nesse QDC vamos fazer a demonstração da instalação de 2 IDRs, mas essa demonstração vai te dar base para instalar quantos IDRs você precisar. E por que teve a necessidade de se usar 3 barramentos de neutro em um mesmo QDC? Porque aqui nós temos grupos de circuitos que são protegidos pelo IDR1, são muitos circuitos, ó. Então foi necessário criar esse barramento de neutro para esses circuitos do IDR1. Aqui temos o IDR2, temos esses circuitos, então foi necessário criar esse barramento para atender esses circuitos. E aqui temos o barramento dos circuitos que não vão passar pelo IDR. Aqui eu não fiz a instalação desses circuitos para não congestionar muito aqui e atrapalhar o foco do vídeo, que é a instalação dos IDRs. Essa instalação será feita da seguinte forma. Aqui estão os nossos condutores de entrada, condutor de fase e condutor de neutro. Primeiramente eu vou explicar aqui o condutor de fase. O condutor de fase chega, alimenta aqui o disjuntor geral do QDC. Da parte de baixo do disjuntor sai o condutor de fase de alimentação para os circuitos. Ó. Ele chega aqui, passa pelo DPS. Do DPS eu fiz uma ponte que alimenta esse primeiro IDR, que faz a proteção desses circuitos aqui, ó, o IDR1. Então a fase alimenta o IDR1. Da parte de baixo do IDR1 sai o condutor de fase, ele chega aqui e alimenta os circuitos. E aqui da parte de baixo dos disjuntores saem os condutores que vai diretamente para as cargas. Ainda explicando a montagem do primeiro IDR. O condutor neutro chega diretamente para o barramento de neutro dos circuitos que não vão passar por nenhum IDR. Ele chega diretamente para esse barramento. Ó. Agora eu terei que trazer um condutor neutro saindo desse barramento aqui, esse neutro, para alimentar o nosso primeiro IDR. E já fiz essa ligação. Eu trouxe aqui um condutor de neutro, que está ele, saindo aqui desse barramento de neutro, que não vai passar por nenhum IDR. Ele sai daqui e traz essa alimentação de neutro para o IDR1. Que da parte de baixo do IDR1, do borne de baixo, eu trago esse neutro aqui, ó, para esse barramento dos circuitos do IDR1. Então esse barramento de neutro aqui é desse IDR1. Assim finalizamos a instalação do IDR1. Agora eu vou fazer a ligação do segundo IDR, do IDR2. Então, para esse IDR2 aqui, eu tenho que trazer a alimentação de fase para ele e também de neutro. Eu trouxe aqui, ó, da parte de cima do IDR1, onde eu estou com a chave, trouxe uma alimentação de fase dessa mesma alimentação que chega aqui no IDR1. Então, trago uma alimentação daqui, do IDR1, trago aqui, ó, fiz uma ponte, trazendo essa alimentação para o segundo IDR. Então alimentei ele com a fase, o segundo IDR. Da parte de baixo do borne do IDR, o condutor fase sai e vem aqui, ó, para os meus disjuntores, do qual ele vai fazer a proteção. Fiz uma ponte com cabo mesmo, mas o ideal é você utilizar um barramento. Não utilizei esse aqui porque senão eu teria que cortar
e eu vou precisar desse barramento em outros vídeos. Nosso IDR2 está alimentando e protegendo esses circuitos. Da parte de baixo desses disjuntores saem os condutores já para cada carga. O condutor neutro, como que ficou? Do barramento de neutro dos circuitos que não passa por nenhum IDR, onde chega o nosso neutro de alimentação, eu trago aqui um condutor individual desse barramento para o segundo IDR. Então trago aqui um condutor de neutro individual somente para o segundo IDR do QDC. Sai de lá e chega aqui. Alimentou o IDR2, da parte de baixo sai um condutor de neutro para esse barramento de neutro dos circuitos do qual ele vai fazer a proteção. Nessa primeira demonstração simulei um QDC onde temos circuitos que não vão passar por nenhum IDR e dois circuitos, dois grupos de circuitos que vão ser protegidos por dois IDR, sendo o IDR1 e o IDR2. Vou passar para vocês a segunda instalação, a segunda demonstração, onde aqui temos uma instalação mista. Por quê? Tem dois barramentos de neutro, onde um deles é dos circuitos que não vão passar por nenhum IDR. Temos aqui um segundo barramento de neutro, onde esse barramento de neutro aqui é dos circuitos que estão protegidos pelo IDR1. Nós temos o IDR2. Nesse caso aqui, esse IDR2, nós não vamos ter barramento de neutro para ele, porque ele vai alimentar um único circuito específico. Então, o condutor neutro vai sair direto do IDR para a carga. Vamos começar pelo primeiro IDR, o IDR1. Começar pelo condutor fase. Condutor fase, alimenta o disjuntor geral. Do disjuntor geral, da parte de baixo dele sai o condutor de fase para alimentar DPS. E também eu fiz uma ponte aqui onde alimenta o meu IDR. Eu trago o condutor fase para o primeiro IDR. Da parte de baixo do IDR, eu saio com esse condutor de fase para alimentar os meus circuitos aqui, ó, que estão protegidos pelo primeiro IDR. Então aqui chega a fase do IDR1 e alimenta esses circuitos. De baixo saem os condutores desses circuitos diretamente para a carga. Agora o condutor neutro. O neutro de alimentação chega, vem diretamente para esse barramento de neutro que não está protegido pelo IDR. Desse barramento de neutro de alimentação, eu saio com um neutro, aqui está ele, direto aqui para o meu IDR1. Então eu trago aqui uma alimentação de neutro para o meu primeiro IDR. Da parte de baixo dele agora, eu saio com essa alimentação aqui, ó, diretamente para o barramento de neutro do primeiro IDR, que é esse aqui. Agora, o segundo IDR, como que fica a instalação dele? Começando aqui pelo condutor de fase. Esse condutor branco aqui, ó, eu interligo a essa alimentação de fase no primeiro IDR. Trago aqui essa alimentação de fase para o segundo IDR. Da parte de baixo do IDR, eu saio com esse condutor de fase aqui, ó, para esse circuito específico do qual esse IDR vai fazer a proteção. Então esse IDR2 está fazendo a proteção somente desse circuito. Da parte de baixo dele, ó, já sai o condutor diretamente para o ponto. Condutor neutro, como que ficou? Eu trouxe aqui do barramento de neutro de alimentação um condutor específico para o segundo IDR. Um condutor de neutro específico para o segundo IDR. Diretamente aqui do barramento de neutro de alimentação. Alimenta o IDR2. E do IDR2 ele não vem para nenhum barramento. Ele vem diretamente alimentar o ponto, a carga. Então essa é uma instalação mista, onde aqui vimos um pouco de tudo. Situação, como vocês podem reparar, nós temos aqui dois barramentos de neutro. Porque os meus dois IDRs, o IDR1 e o IDR2, estão fazendo a proteção de um grupo de circuitos cada um. Aqui o IDR1 está fazendo a proteção desse grupo de circuitos e o IDR2 está fazendo a proteção desse grupo de circuito aqui, ó. Nesse caso eu instalei dois barramentos de neutro, barramento do IDR1 e barramento do IDR2. Explicando aqui o IDR1, começando pelo condutor fase, aqui chega a alimentação no disjuntor geral, ela sai aqui da parte de baixo, alimenta esse DPS.
Do DPS eu alimento o IDR através dessa ponte. Na parte de baixo do IDR eu saio com a alimentação que chega aqui, ó, para esse grupo de circuitos. E daqui da parte de baixo dos circuitos saem os condutores. O condutor neutro, ele chega aqui no IDR1, alimenta aqui o borne de neutro do IDR1. Da parte de baixo do IDR1, eu saio com o condutor neutro e levo esse condutor neutro para esse barramento de neutro do IDR1. Beleza, explicamos aqui o IDR1. Agora o IDR2, começando pelo condutor fase de alimentação, eu derivo aqui, ó, a alimentação no IDR1 na parte de cima dele. Derivo daqui e trago essa alimentação através desse condutor branco aqui, ó. Trago essa fase de alimentação para o meu IDR2. Alimentou o IDR2, na parte de baixo dele, eu saio com esse condutor de fase e alimento aqui, ó, o meu grupo de circuitos. No caso aqui eu fiz uma ponte, mas o ideal é você utilizar esse barramento próprio para essas derivações. Aqui eu não estou utilizando porque senão eu teria que cortar o meu. Como eu vou utilizar ele depois, então alimentei os disjuntores desses grupos de circuitos que estão protegidos pelo IDR2. O condutor neutro, aqui, ó, do meu neutro de alimentação, que chega aqui no IDR2, eu trago uma alimentação, esse cabo aqui, ó, trago um neutro de alimentação para o meu IDR2, na parte de cima dele. Na parte aqui de baixo do IDR2, eu saio com esse condutor de neutro e trago aqui, ó, diretamente para o meu barramento de neutro dos circuitos que vão ser protegidos pelo IDR2. Aqui está ele aqui alimentando esse segundo barramento de neutro. Eu saí com esse condutor desse circuito, condutor de fase, e aqui o condutor de neutro, ó, alimentando esse circuito. Agradeço a presença de todos. Não vou embora sem deixar o like nesse vídeo, sem deixar o seu joinha, seu gostei. Deixe seus comentários aqui abaixo que eu estarei acompanhando e respondendo a cada um deles. No próximo vídeo. Valeu!